people, the Lord Jehovah Yahweh, Povo abençoado, o Senhor Jeová Yahweh, the tremendous God of Israel, o tremendo Deus de Israel, the mighty, mighty God of Abraham, o poderoso, poderoso Deus de Abraão, the God of Isaac, o Deus de Isaque, the most powerful God of Jacob, o mais poderoso Deus de Jacó, the mightiest God of all creation, o mais poderoso Deus de toda a criação, the eternal God, the Father of our Lord Jesus Christ, o Deus eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, the creator of all the heavens and the earth, o Criador de todos os céus e da terra, the creator of the universe, Jehovah Elohim, o Criador do universo, Jeová Elohim, the Lord of hosts, o Senhor dos exércitos, the one that comes in the thick dark cloud, aquele que vem na escura e densa nuvem and communes with men. e comunga com os homens. The Lord has spoken with me this past night, blessed people. O Senhor falou comigo nesta noite passada, povo abençoado. This night, when I fell asleep, then the Lord came all the way from heaven to speak with his servants. Nesta noite, quando eu adormeci, então o Senhor veio todo o caminho desde o céu para falar com seus servos. And I see a meeting that I'm going to. E eu vejo uma reunião à qual eu estou indo. There is a meeting the Lord is sending me to. Há uma reunião à qual o Senhor está me enviando. And at that meeting, then, in a moment, E naquela reunião, então, em um momento, the Lord causes me to command the fire of Elijah to fall from heaven. o Senhor me faz comandar o fogo de Elias para cair do céu. And in an instant, in a shocking instant in that meeting, E em um instante, em um chocante instante naquela reunião, a huge fire, a very huge fire fell from heaven. um fogo enorme, um fogo muito grande caiu do céu. Fell down from heaven, and people ran away. Caiu do céu e as pessoas saíram correndo. It was a tremendous moment in this conversation. Foi um tremendo momento nesta conversa. Again, Novamente, there is a meeting and a place at which the Lord is sending me. há uma reunião em um lugar para o qual o Senhor está me enviando. And in that meeting I see a lot of people. I've talked to some of them, I already see them. E naquela reunião eu vejo muitas pessoas, eu falei com alguns deles, eu já os vejo. I'm talking with them here and there. Eu estou falando com eles aqui e ali, And some have received me there, and we're in a meeting there. e alguns deles me receberam e nós estamos em uma reunião lá. And at that meeting, the Lord commands me E naquela reunião o Senhor me comanda to command the fire of Elijah to fall from heaven onto the earth. para comandar o fogo de Elias para cair do céu na terra. And at that exact moment, E naquele momento exato, when I lifted up my left prophetic hand quando eu levantei a minha mão esquerda profética and commanded the fire of Elijah e comandei o fogo de Elias to fall from heaven, fall down from heaven onto the earth, para cair do céu na terra, then a huge flame, I have never seen such a flame, então uma chama gigantesca, eu nunca vi uma chama como essa. a huge flame fell from heaven, came from heaven and fell on the earth. Uma chama enorme veio do céu e caiu na terra. Fell all the way from heaven to the earth. People are shocked and satisfied. Caiu do céu na terra e as pessoas ficaram chocadas, aterrorizadas. Everybody was shocked, running
Some people try to run away. Todos ficaram chocados e correndo. Algumas pessoas tentaram fugir. Tremendous times are coming to the church. Tempos tremendos estão vindo à igreja. And I remember at that time, the one that was controlling the camera, Michael Niswan. E eu me lembro que naquele tempo, aquele que estava controlando a câmera, Michael Niswan. Then I told Michael, no. Look behind. E eu disse para o Michael, não, olha para trás. The glory, the fire of Elijah has fallen behind you here. A glória, o fogo de Elias caiu atrás de você aqui. Make sure you record it. Tenha certeza de que você o registre. Then he was fumbling with the camera, trying to turn the camera towards his back. Então ele estava correndo com a câmera, tentando virar a câmera para trás. There is a meeting at which the Lord is sending me. Há uma reunião à qual o Senhor está me enviando. The fire of Elijah at my presence. O fogo de Elias pela minha presença. When I command, the fire of Elijah will fall from heaven. Quando eu comandei que o fogo de Elias vai cair do céu And fall on the earth. Hallelujah. e cair na terra. Aleluia! The hour of power has come. A hora do poder chegou. Men must repent now. Os homens têm que se arrepender agora. Men must prepare for the coming of the Messiah. Os homens têm que se preparar para a vinda do Messias, For the coming of the King. para a vinda do Rei. Time is over. O tempo acabou. There is a meeting I'm coming to. Says the Lord. Há uma reunião à qual eu estou indo, diz o Senhor. And the Lord brings me to that meeting. E o Senhor me traz àquela reunião. And then he causes me to command the fire of Elijah to fall down. E então ele me faz comandar o fogo de Elias para cair. And a huge historic flame fell down from heaven. E uma chama enorme, histórica, veio do céu. People ran away. Hey! As pessoas fugiram. Ei! Repent the nations of the earth. Arrependam-se, nações da terra. Turn away from wickedness. Turn away from sin. Apartem-se da perversidade. Apartem-se do pecado. Turn away from immorality. Apartem-se da imoralidade. Turn away from false prophets, false prophecy, false apostles. Apartem-se dos falsos profetas, das falsas profecias, dos falsos apóstolos. You see them on Lova TVN, Daystar TV, all the Christian TV in America. Você os vê na TBN, na Daystar TV, em todas as TVs cristãs na América. You see them doing the falsehood there. Você os vê praticando falsidade lá. Turn away from tribalism in Kenya, tribalism in Africa. Apartem-se do tribalismo no Quênia, o tribalismo na África. Racism all over the world, Australia, everywhere. Racismo em todo o mundo, na Austrália, em todo lugar. Turn away from deception. Apartem-se do engano. Turn away from immorality. Apartem-se da imoralidade. Turn away from the gospel of prosperity. Apartem-se do evangelho da prosperidade. Go back to the gospel of the cross. The Messiah is coming. Voltem ao evangelho da cruz. O Messias está vindo. The cross is the power of salvation. A cruz é o poder da salvação. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Go back to holiness. The Messiah is coming. Retornem à santidade. O Messias está vindo. For without holiness, nobody will see the Lord. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nobody. Ninguém. No one will see the Lord. Ninguém verá o Senhor. There is a meeting I am coming to. Há uma reunião à qual eu estou indo. And I decree today E eu decreto isto hoje.
that when I get to that meeting, que quando eu chegar naquela reunião, then the fire of Elijah, the fire of Yahweh então o fogo de Elias, o fogo de Yahweh, will fall from heaven, a huge flame, bigger than what you've seen before. vai cair do céu uma chama enorme, maior do que vocês já viram antes. Much broader and bigger. Mais ampla e maior. A little bit thinner from above here like this. Um pouco mais fina lá em cima assim. But from the bottom, huge fire fall. Mas da parte de baixo, um grande fogo cai. The shape of that fire is that as the fire falls, O formato daquele fogo, enquanto aquele fogo cai, a little bit thinner from the upper side, and then down here the huge broad, huge flame. um pouco mais fina na parte de cima, então aqui embaixo é mais ampla, uma chama enorme. And falls like this, and people run away. Hey! E ela cai assim, e as pessoas saem correndo. Hey! Times have changed. Os tempos mudaram. The king is coming. O rei está vindo. Let us return to the cross. Vamos retornar para a cruz. Let us return to the gospel of the blood of Jesus. Vamos retornar ao evangelho do sangue de Jesus. And prepare for the coming of the Messiah. E se preparar para a vinda do Messias. The king is coming. My Lord is coming. O rei está vindo. O meu Senhor está vindo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Prepare the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. And yesterday, he showed me I was traveling to Israel. E ontem ele me mostrou que eu estava viajando para Israel. Time is over. O tempo acabou. The false prophets you see in your so-called global Christian TV, time is out. Os falsos profetas que você vê naquelas que se chamam TVs cristãs, o tempo disto acabou. It is time out for the false prophets. O tempo dos falsos profetas acabou. Time out. Este tempo acabou. The false apostles and the false preachers you see in the American Christian TV. Os falsos apóstolos e os falsos pregadores que vocês veem nas TVs cristãs americanas, Spewing falsehood all over the world. Time out. cuspindo falsidade para todo o mundo, este tempo acabou. Repent. Arrependam-se. Repent and turn to righteousness. Arrependam-se e retornem à justiça. Revelation 19, verse 6 to verse 9. Apocalipse 19, do versículo 6 ao versículo 9. He celebrates the coming of the wedding of the Lamb. Ele celebra a vinda das bodas do Cordeiro. And then he says, finest linen, bright and clean, was given to the church to wear, to enter the wedding banquet. E ele diz: linho finíssimo, resplandecente e puro foi dado à igreja para vestir, para entrar na ceia das bodas. And he says, fine linen is the righteousness of the church. E ele diz: o linho finíssimo é a justiça da igreja. Repent. Arrependam-se. Repent America. Repent Brazil. Arrependa-se, América. Arrepende-te, Brasil. Repent Argentina. Repent Europe. Arrependa-se, Argentina. Arrependa-se, Europa. Repent Africa. Repent Australia. Repent Asia. Arrependa-se, África. Arrependa-se, Austrália. Arrependa-se, Ásia. Repent the nations, the islands, Arrependam-se as nações, as ilhas, the oceans, the mountains. os oceanos, as montanhas. Repent. The Messiah is coming. Arrependam-se. O Messias está vindo. Repent. Arrependam-se.
Repent in Christ Jesus and return to the blood and the cross. Arrependam-se em Cristo Jesus e retornem ao sangue e à cruz. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Toda Rabba, Toda Haverim, Baruch Hashem. Blessed people, I would like to share a little bit more Povo abençoado, eu gostaria de compartilhar um pouco mais on the conversation that the Lord did have with me today da conversa que o Senhor teve comigo hoje, regarding the mega, most dreadful visitation of Yahweh that is coming up soon. a respeito da mega e mais temível visitação de Yahweh que está vindo em breve. Now, in this very mega and mighty conversation, Agora, nesta conversa muito mega e muito poderosa of the Lord Sabaoth, Jehovah Elohim, do Senhor Tsabaoth, Jeová Elohim, Jehovah Mekadishken, the tremendous and mighty God of Israel, Jeová Mekadishken, o tremendo e poderoso Deus de Israel, the Lord showed me the two prophets of the Lord, o Senhor me mostrou os dois profetas do Senhor. and one of them stood, it looks more like an altar but at a higher ground. E um deles estava, me parecia como um altar, mas era um lugar alto, acima do chão. The one that is slightly bigger and larger stood at a higher ground, Aquele que é um pouco maior, ele estava de pé em um lugar mais alto. and it was very dreadful when he stood there, E ele estava muito temível quando ele estava de pé lá, because he was fully loaded with the wrath of God. porque ele estava totalmente carregado com a ira de Deus. And then after that E então, depois disso, is when the Lord commanded him to command fire to come from heaven and fall from heaven to the earth. é quando o Senhor comandou a ele para comandar fogo, para descer do céu e cair do céu na terra. And that is the moment at which I commanded fire to fall from heaven, E este é o momento no qual eu comandei fogo para cair do céu, there were people around me, e haviam pessoas ao meu redor. commanded fire to fall from heaven Comandei fogo para descer do céu and fall down on the earth. e cair na terra. And then instantly fire fell from heaven. E então instantaneamente fogo caiu do céu. It was very shocking because it came like whoop, it came with a huge blaze. E foi muito chocante porque ele veio com uma chama imensa. A huge blaze. Very big. Uma chama enorme, muito grande. Very, very huge flame. Uma chama muito, muito enorme. Huge fire fell from heaven and fell over the earth. Um fogo enorme caiu do céu e então caiu sobre a terra. Fell on the earth where I was standing exactly. Caiu na terra exatamente onde eu estava de pé. And then now people started running. Then I told Michael, E então agora as pessoas estavam correndo. E eu disse para o Michael: you are recording. He was with the camera. I said, você está registrando? Ele estava com a câmera, então eu disse: but at your back fire has fallen. mas o fogo caiu atrás de você. So he turned towards his back and said, please record this fire. Então ele virou para trás e eu disse: por favor, registre esse fogo. But the fire fell and there was a big panic. Some people tried to run away. Mas o fogo caiu e houve um grande pânico e as pessoas tentavam fugir. Remember the book of Revelation chapter 11 Lembrem-se que o livro do Apocalipse, capítulo 11, describes exactly the ministry of these two mightiest, most revered prophets
of the Lord Yahweh. descreve exatamente o ministério destes dois mais poderosos e mais reverenciados profetas do Senhor Yahweh. And so now that the Lord is escalating this tremendous calling of fire from heaven, Então, agora que o Senhor está intensificando este tremendo chamado de fogo do céu, that should also tell you that time is running out. isto também deve te dizer que o tempo está se esgotando. Time is running out for the church. O tempo está se esgotando para a igreja. May those who are wise repent, return to holiness, Que aqueles que são sábios arrependam-se, retornem à santidade, receive Christ Jesus as Lord, recebam Cristo Jesus como Senhor, be born again, and return to righteousness and holiness. sejam nascidos de novo e retornem à justiça e à santidade. The Bible says, finest linen, bright and clean, was given her to wear. A Bíblia diz: linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. And the finest linen stands for the righteousness of the bride. E o linho finíssimo representa a justiça da noiva, The holiness and the righteousness of the church. a santidade e a justiça da igreja. So let the church now embrace righteousness and holiness. Então que a igreja agora abrace a justiça e a santidade And return to the gospel of holiness. e retornem ao evangelho da santidade, The gospel of the cross and the blood of Jesus. o evangelho da cruz e do sangue de Jesus. That is the only way for this generation to enter the glorious eternal kingdom of the Messiah. Esta é a única forma desta geração entrar no eterno e glorioso reino do Messias, The eternal kingdom of God Yahweh. o eterno reino de Deus Yahweh, The eternal kingdom of heaven. o eterno reino do céu. I have seen the Lord take the church into heaven. Eu vi o Senhor levar a igreja para o céu. That event will split. Este evento vai acontecer. But this past night, Mas nesta noite passada, he presented the other side of these two prophets. ele apresentou o outro lado destes dois profetas. They call fire, and fire destroys some people, the enemies of God. Eles chamam fogo, e o fogo destrói algumas pessoas, os inimigos de Deus. May those who have ears listen to the voice of the Lord. Que aqueles que têm ouvidos ouçam a voz do Senhor And what the Spirit of the Lord is saying to the nation. e o que o Espírito do Senhor está dizendo para as nações. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Toda Shalom. Toda Rabba. Yom Tov. Toda Hashem. Baruch Hashem. Now, blessed people, Agora, povo abençoado, again, still on this very conversation that the Lord had with his two servants this past night. novamente, ainda a mesma conversa que o Senhor teve com os seus dois servos nesta noite passada. I'd like to open up a little bit more Eu gostaria de abrir um pouco mais, that now, the Lord Jehovah this past night que agora, o Senhor Jeová nesta noite passada, the mighty God of Israel, o poderoso Deus de Israel, the creator of the heaven and the earth, o Criador dos céus e da terra, the tremendous God of Jacob, o tremendo Deus de Jacó, the God of Abraham, Isaac, and Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. this past night, Nesta noite passada, he spoke with his two servants, ele falou com os seus dois servos, and in that conversation,
I repeat, E naquela conversa, eu repito, one of the prophets saw the other one um dos profetas viu o outro standing high up above the ground, de pé em um lugar bem alto acima do chão, and he looked very dreadful. e a aparência dele era muito temível. He was totally loaded with the wrath of God Yahweh. Ele estava totalmente carregado com a ira do Senhor Yahweh, The Lord of hosts, the Lord of the armies, o Senhor das hostes, o Senhor dos exércitos. and it seems to me that the Lord has now decided to unveil these two prophets E me parece que agora o Senhor decidiu desvendar estes dois profetas, another notch higher, another level higher, um nível acima, mais alto, in another different way, de uma outra forma diferente, drawing them closer to their mission after the church is taken away from this sin, aproximando-os da sua missão depois que a igreja tiver sido levada para fora deste cenário. and then this becomes a theater, E então isto se torna um teatro, another theater, a serious campaign, um outro cenário, uma campanha muito séria, fighting for Yahweh, lutando por Yahweh, doing the biddings of the Lord at that time in a very dreadful way. executando as licitações do Senhor naquele tempo de uma forma muito temível. But so I could see the other prophet was standing, Mas então eu pude ver que o outro profeta estava de pé. and the Lord showed me the other prophet standing high, O Senhor me mostra o outro profeta de pé, no alto. he was quite high above the ground, Ele estava bem alto acima do chão, and his garment was glorious. I'm now unveiling more of that conversation. e as vestes dele eram gloriosas. Eu agora estou desvendando mais desta conversa. His garment had the glory of the Lord flowing over the garment, As vestes dele tinham a glória do Senhor fluindo sobre as vestes, but above the earth, mas acima da terra. he was above the soil, above the ground, Ele estava acima do solo, acima do chão, and he was very dreadful there. e ele era muito temível lá. And then at that time the Lord commanded me E então naquele tempo o Senhor me comandou to command fire to fall from heaven, to come from heaven, para comandar fogo, para cair do céu, para descer do céu. fall from heaven and come and fall on the earth. Cair do céu e então vir e cair na terra. Now, Agora, what I wanted to add upon this conversation to unveil more o que eu queria acrescentar a esta conversa para desvendá-la mais is that the fire from heaven fell in two stages. é que o fogo do céu caiu em duas etapas. So it is two fires, two huge fires that fell. Então são dois fogos enormes que caíram. It is not one fire. Não é um fogo. The first fire came and fell, O primeiro fogo veio e caiu, and the second fire immediately upon the first fire. e o segundo fogo imediatamente em seguida do primeiro fogo. So it was a tremendous thing, and I saw people trying to run away. Então foi uma coisa tremenda e eu vi as pessoas tentando correr And a lot of yelling and crying are taking place. e muitos gritos e choro aconteceram. And the Lord destroyed his enemies. E o Senhor destruiu os seus inimigos. So he destroyed the enemies of the Lord, Então ele destruiu os inimigos do Senhor, those that have blackmailed the Lord for some time, aqueles que caluniaram o Senhor por algum tempo, those that have come up against the gospel of Jesus. aqueles que se levantaram contra o Evangelho de Jesus. And so it looks like the Lord is intending now Então parece como se o Senhor tivesse a intenção agora to introduce his two most dreadful prophets
another level, de introduzir os seus 2 mais temíveis profetas em um outro nível, that the nations of the earth may understand that these are not your friends. para que as nações da terra entendam que estes não são seus amigos. These are not your friends that have come from eternity to minister to this generation. Estes não são os seus amigos que vieram da eternidade para ministrar para essa geração. That's why you see sometimes they are 6 É por isso que você vê que algumas vezes eles são 6, with 12 legs, 4 going this way and 2 going this way. são 12 pernas, 4 indo para este lado e 2 indo para este outro lado. This formation, these are not your friends. Esta formação, estes não são seus amigos. They come to secure the church, Eles vieram para proteger a igreja, that the church may exit this place, have a safe exit. para que a igreja possa sair deste lugar, que ela possa ter uma saída segura. And then there is a terrible situation in this theater here. E então há uma terrível situação neste cenário aqui, In this war theater on the earth. neste cenário de guerra na terra. When finally they confront the Antichrist, Quando finalmente eles confrontam o anticristo, and they also confront the false prophet e eles também confrontam o falso profeta, that builds the tribulation temple in Jerusalem. que constrói o templo da tribulação em Jerusalém. They confront the apostasy that will take place in Jerusalem and the false peace. Eles confrontam a apostasia que acontece em Jerusalém e a falsa paz. These are not your friends. Estes não são seus amigos. Remember, only the Messiah, fire comes from his mouth in that way. Lembrem-se que somente o Messias, fogo sai da boca dele desta forma. Remember, only the Messiah, fire devours his enemies from his mouth. Lembrem-se que somente o Messias, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. And these ones have come after the Messiah E estes 2 vêm depois do Messias, to fight for the Messiah, to fight for Jehovah. para lutar pelo Messias, para lutar por Jeová And prepare the nations for the kingdom of God. e preparar as nações para o reino de Deus. So the Lord intends, I can see in this conversation, Então a intenção do Senhor, eu posso ver nesta conversa, to finally begin to draw them closer. é finalmente começar a trazê-los mais perto. Begin to unveil them closer and closer and closer to the final mission. É começar a desvendar os profetas cada vez mais perto da missão final. So may those who have ears, the nations that have circumcised ears, Que aqueles que têm ouvidos, as nações que têm ouvidos circuncidados, the nations that are meek and humble, as nações que são mansas e humildes, and can pay heed to the instruction of the Lord. e podem prestar atenção na instrução do Senhor, May they listen to the counsel of Jehovah and be born again. que eles ouçam o conselho de Jeová e sejam nascidos de novo. Stop the idolatry. Stop the sexual sin. Parem com a idolatria, parem com o pecado sexual, Stop this worshipping of Buddhism, Hinduism, all these religions of the East. parem com esta adoração de budismo e hinduísmo, todas estas religiões do Oriente. Turn to Jesus. Receive Christ Jesus. Voltem-se para Jesus, recebam Cristo Jesus, And those who are Christians now return to the gospel of the cross and the blood. e aqueles que são cristãos agora retornem ao Evangelho da cruz e do sangue. No other gospel was delivered unto man Nenhum outro evangelho foi dado aos homens for salvation and entry into eternity para a salvação e para entrar na eternidade, in the glorious kingdom of Jehovah in heaven. no glorioso reino de Jeová no céu. Only the gospel of the cross that
crucifies the flesh. Somente o evangelho da cruz que crucifica a carne And incinerates the sin. e queima o pecado. Only the gospel of the blood, Somente o evangelho do sangue, that is the power of the gospel, que é o poder do evangelho, the power of the ministry of Jesus, the power unto salvation. o poder do ministério de Jesus, o poder para a salvação. May those who have ears be holy. Que aqueles que têm ouvidos sejam santos. Receive Christ Jesus as Lord. Recebam Cristo Jesus como Senhor. Stop this political correctness in the church. Parem com este politicamente correto na igreja. Stick to the gospel of the cross and the salvation of righteousness and holiness. Apeguem-se ao evangelho da cruz e da salvação da justiça e da santidade. For without holiness, nobody will see the Lord. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I have seen the two prophets this last night. Eu vi estes dois profetas nesta noite passada. One of them standing high, and he was very dreadful the way he stood there. E um deles estava de pé muito alto, e ele estava muito temível da forma como ele estava lá. And then the Lord commanded me from where I was standing up there. E então o Senhor me comandou daquele lugar onde eu estava de pé lá, Now to call for fire from heaven and fall down here. agora para chamar fogo do céu para cair aqui. And fire fell, but in two stages. E o fogo caiu, porém em dois estágios, em duas etapas. Tremendous fire. I saw people trying to run away Tremendo fogo, e eu vi as pessoas tentando correr, and screaming and crying all directions. e gritando e chorando em todas as direções. Then I told Michael, record this fire. He wanted to run away also. E então eu disse para o Michael, registre este fogo, porque ele também queria sair correndo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. The Messiah, Christ Jesus our Lord, is coming. O Messias, Cristo Jesus nosso Senhor, está vindo. Toda shalom. Toda averim. Toda rabah. Shalom toda.